Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 16 de outubro de 2025. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele. Vamos fingir que não é a segunda vez que a gente está fazendo essa apresentação. Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo? Eu voto em Ana Raíssa pro STF. Seguindo a apresentação, temos ela, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Eu não sei mais nem quem é o presidente do Brasil, mas minhas férias acabaram. Agora eu vou saber. Seguindo aqui a nossa bancada de hoje, temos ela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Opa, tô aqui com TPM, já tomei meu remédio pra enxaqueca. Perdoem aí qualquer coisa. E fechando nosso quinteto de hoje, temos ele, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Eu esqueci que hoje era quinta-feira, mas pelo menos eu não derrubei o StreamYard só pra poder atrasar o começo do programa. Desculpa, eu já pedi desculpa. A nossa hacker. Exatamente. Essa BIM paralela tá um caso sério. Pelo menos a gente já sabe que o cabo que liga a internet passa pela pia da Ana Raíssa. Exatamente. Bom, então agora chega de enrolação e vamos para o nosso primeiro bloco. Antes de começar o nosso primeiro bloco, nosso primeiro tópico, gostaria de lembrar que estamos a 2 episódios do episódio 300 do Midcast, que será gravado no dia 30 de outubro com transmissão aberta para todos os ouvintes, e a gente espera que todos compareçam aí para assistir e participar dessa gravação especial do Midcast 300. E se você ainda não deu a sua dica ou o momento que você curtiu ao longo de todo esse período, manda um e-mail para podcastmedia@gmail.com. Já recebemos algumas contribuições e contamos com o máximo de contribuições possíveis para vocês nos ajudarem aí a fazer o melhor episódio possível dessa grande celebração. E Ana Raíssa, o último recado, dia 25 de outubro, né, na semana que vai sair esse episódio, será o encontrinho do Midcast em Brasília. Já temos local definido? Temos local definido, estaremos lá no Bitaca Norte, nas 16, final da Asa Norte, na famosa ponta da Asa Norte. Estaremos lá a partir de que horas, Vitor? Não sabemos, mas no início da noite. 5, 6 horas? Chegue lá, nos espere. Fala que você está esperando pelo patrão e você vai conseguir uma mesa. Estaremos lá, Rodrigo Hipólito, Vitor Souza e eu, comemorando o quê? O aniversário de Thaís Kisuki, que não estará lá conosco, mas estará em nossos corações. Exato. E talvez tenhamos mais convidados, né? Adi Ferrer, talvez, Tupá, né? Não sabemos. Bia Falcão, talvez, não sabemos. Mas tem pode que ir ser. para saber, hein? E não se façam de tímidos. Vão lá. Nós estaremos lá de qualquer forma. É isso. Estaremos lá independente. Então, dado o recado, né, vamos agora finalmente começar aqui esse nosso episódio, pois o ministro Luiz Roberto Barroso se aposentará oficialmente do Supremo Tribunal Federal no dia 18 de outubro, vulgo depois de amanhã, ou antes de ontem, né, Diego? Do dia que está saindo esse episódio no feed, após 12 anos na corte, né? Seu pedido de aposentadoria antecipada, apresentado na semana passada, foi publicado no Diário Oficial e em decreto assinado pelo presidente Lula. Aos 67 anos, Barroso poderia permanecer até 2033, quando completaria 75 anos, mas optou sair antes por motivos pessoais. Ele havia deixado a presidência do STF em setembro e foi indicado pela Dilma. Com a saída de Barroso, Lula fará sua terceira indicação ao STF neste mandato, né? Ele já nomeou Zanin e o Flávio Dino, e a sua 11ª indicação para o STF ao longo dos seus 3 mandatos. O favorito dentro do governo é o advogado-geral da União, Jorge Messias, conhecido pela relação de confiança e lealdade duradoura com o presidente Lula. No entanto, ministros do STF e aliados do Senado demonstram preferência pelo senador Rodrigo Pacheco, considerado um nome de articulação política e com o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A lista de cotados ainda inclui Bruno Dantas, ministro do TCU, Daniela Teixeira, ministra do STJ, Vinícius Carvalho, controlador-geral da União, e uma lista de juristas negros encaminhada a Lula por movimentos da sociedade civil, incluindo nomes como Adriana Cruz, que é juíza da 5ª Vara Federal Criminal do Rio, e Edilene Lobo, que é ministra do TSE desde 2023, defendendo aí maior diversidade racial e de gênero no STF, e também vários famosos aí também apoiando novamente, né, assim como foi na época do Flávio Dino
fina, assim como foi na época do Zanin. Fontes próximas ao Planalto indicam que Lula deve anunciar oficialmente sua indicação nos próximos dias e que Jorge Messias tem mais de 95% de chance de ser o escolhido. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse na última segunda-feira ser contra a indicação do nome de Jorge Messias. E aí foda-se Sóstenes, porque a indicação é aprovada pelo Senado, então você não tem nada o que falar, mas eu botei isso na pauta por quê? Porque o deputado afirmou que apesar de Messias ser evangélico, ele, entre aspas, representa mais o PT e a esquerda, fecha aspas. E vê o senador Rodrigo Pacheco como uma opção melhor para o parlamento. Hoje, dia em que estamos gravando, Lula se reuniu com o bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, e com o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. Lula estava acompanhado da ministra de Relações Institucionais Gleisi Hoffmann, ou Daisy Hoffmann para os íntimos, e de Jorge Messias, que é o favorito. Em uma postagem nas redes sociais, Lula disse que o encontro foi especial, de emoção e fé. E aí, pessoal, animados com mais uma possível indicação de Lula ao STF depois desse abandono aí do Barroso? Vão ficar tristes pela saída do Barroso também? Toda vez que alguém me fala que vai... Me fala não, né? Toda vez que alguém fala que vai se aposentar por motivos pessoais, só me vem um motivo pessoal na cabeça, que é o porque eu posso. Deu a hora! Vaza! Sai fora. 67 anos já. Não é como se fosse fazer muita falta também, né? Então, por falar em não fazer falta, eu estava vendo uma análise das tendências de voto dos ministros do STF em 2022. E aí mostrando quem votou mais e menos a favor, quem votou mais a favor das empresas e quem votou mais a favor do trabalhador. Então, assim, a gente tem essa percepção de que o Barroso é de esquerdas, enfim, né? A gente ficou com essa ideia na cabeça. E aí, se você for ver, assim, nessas tendências de voto, o Barroso votou 85% a favor das empresas e só 15% a favor dos trabalhadores. E assim como ele, também Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, todos tiveram essa mesma porcentagem. Mais do que eles, somente Gilmar Mendes, que votou 100% das vezes a favor das empresas. E, olha só, ironicamente, quem votou menos do que ele a favor das empresas? André Mendonça. 80% a favor das empresas e 20% a favor dos trabalhadores. E os únicos que votaram mais a favor dos trabalhadores do que das empresas foram Rosa Weber, né? Rosa de Luxemburgo, como disse Ana Raíssa quando eu mandei para ela essa notícia, e Edson Fachin, marxista-leninista. Quem diria? Parece que quando a gente tem momentos, assim, grandes momentos assim, né, em que o STF fica muito em evidência, sempre tem algum ministro assim que faz, para mim chega, não quero mais isso. A gente viu isso com o Joaquim Barbosa na época do Mensalão e agora o Barroso, né? Parece que ele também já fez, basta, não preciso disso, vou descansar com minha pequena fortuna que eu angariei como ministro da STF, vou ficar com a minha pobre aposentadoria. Para finalizar os meus comentários, assim, a gente vê que dessas duas últimas escolhas do Lula, tanto o Zanin quanto o Dino, ele já sabia desde o início quem ele iria indicar. E independente de tudo que foi dito ao longo desse tempo, ele nunca, aparentemente, chegou sequer perto de mudar de opinião. Então, assim, tendo em vista o histórico, eu acho que já dá para cravar que quem vai ser selecionado vai ser mesmo o Messias. Cara, assim, depois dessa enxurrada de informações, dados que Thaís Kessug trouxe, concordo que não tem muita surpresa. A gente considera que é positivo que se faça sempre uma campanha, uma demonstração pública de que é de interesse da população que a gente tenha uma maior representação de mulheres e pessoas negras no STF. Afinal, no caso de mulher negra, nunca teve, né? Então a representação ela é zero. Ainda que a gente saiba que a probabilidade é ínfima. Não vai acontecer nesse caso, por exemplo. Mas se a gente continua fazendo campanha, em algum momento vai acontecer. Se a gente parar de falar, aí mesmo é que não acontece. Então considere
que durante todo esse tempo não se falou sobre essa possibilidade praticamente. Só nessas últimas indicações do Lula é que isso veio à baila, então que se transformou em uma questão. E se você mantém algo como uma questão em debate público, uma hora ou outra o sistema cede. Então a gente vai na insistência. Vamos supor que o Lula vai ganhar as próximas eleições, então ele ainda vai ter mais indicações, a gente vai ter outras chances também de que isso aconteça. E, assim, gente, desviar daquela da discussão besta em rede social também, quando vem energúmeno falar que não tem que se falar de gênero, tem que ser por competência. Não tem que responder esse tipo de gente, porque no fim das contas, quando o sujeito diz isso, ele está dizendo que ele acha que mulheres são competentes, que pessoas negras são incompetentes. É o que ele está dizendo. E a gente sabe que a indicação, ela é também parte de um jogo político. Ela também responde a uma série de interesses que, aparentemente, o governo Lula nunca esteve disposto a confrontar esses interesses. Repito uma fala que a gente já teve aqui em episódios passados, quando se discutiu indicações ao STF, que, olha, a gente vota no governo de esquerda porque a gente espera que o governo de esquerda vá confrontar esse sistema. Então, quando vem com a justificativa de que, não pode indicar uma mulher negra porque tem que aceitar o jogo político para a indicação do STF, é exatamente o contrário, cara. De novo, eu voto nesse governo porque eu espero que ele confronte esse sistema, e quando não confronta, é frustrante. Então será uma nova frustração, ainda que, por mais que o Jorge Messias ele seja, assim, evangélico, e que se tem esse discurso que é problemático em diversos termos, a gente tem que conciliar com evangélicos como se fosse uma unidade, não houvesse uma multiplicidade, uma diversidade de vertentes evangélicas, de posturas de instituições religiosas mais diversas. A gente supõe que é uma coisa só e aí fala que tem que conciliar com eles. Lembra, quando falam que tem que conciliar é dizer que a gente tem que amenizar o discurso e tornar o nosso discurso mais de direita para poder atrair os extremistas. Essa, no fim das contas, é a história. Mas não me parece ser o caso do Jorge Messias, assim. Então, antes o Jorge Messias do que o Pacheco, né? Convenhamos. No meio dessa discussão surgiu, pra mim foi do nada, porque quando eu brinquei que não sabia nem quem era o presidente do Brasil, eu estava por foríssima. Foi muito bom, façam isso, mas só uma vez por semana, viu? Mais que isso não dá tempo, não. O Brasil corre demais. E aí surge o nome do Rodrigo Pacheco, que é o Rodrigo Errado, né? Sabemos todos. Que é uma ideia estapafúrdia feita para gente que gosta do papo de apaziguar o país, conciliar, né? Como se o Rodrigo Pacheco fosse um nome neutro, sendo que não é. Eu acho que é uma possibilidade que o Lula nem aventa. O Rodrigo Pacheco nem tem que aventar também, pelo amor de Deus. O Bruno Dantas também. Bruno Dantas muito espertinho, né? O menino Bruno, porque o menino Bruno tava aí já meio que se aposentando, já fazendo uns rolê mais empresarial, mais, sei lá, meio caçando outro emprego ali quando saísse do TCU. E aí, quando surgiu essa possibilidade, já voltou, opa, presidente Lula, estou aqui, o senhor aceita um café, o senhor quer uma água? Também já se abanando ali pro lado do Lula, eu acho que não vai colar também. E eu só consigo lembrar que Bruno Dantas é o homem que não se casou com a Vanessa da Mata. Então, assim, pra que a gente quer esse homem? Pra nada. Como assim, cara? Não conhecia essa história, não. Grande Vanessa da Mata. Eles eram noivos? Pois é. O sujeito, ele fracassou por completo na vida. Ele não tem mais pra onde ir. Esquece, assim. Isso aí é desilusão. Não dá. Não, como diria a própria, não. Ai, Cara. Não, peraí. A esquerda precisa sonhar e Bruno Dantas, ele mata os sonhos. Olha o que ele fez. O que ele fez? Ele mata os sonhos. Não queremos este homem. Ou não. Ou então, ele foi o alívio, né, pra que Vanessa Mata ficasse belíssima como é hoje em dia, né? Imagina se eu tivesse casado com Bruno Dantas. Poderíamos ter verdade. um outro caminho também. A mulher floresceu. Eu fui no show, a primeira vez na vida que eu fui no show, aliás, a única vez que eu fui no show da Vanessa da Mata, há 1000 anos, né? Porque assim, enfim. E eu fiquei passada do tanto que ela é bonita. E olha que, assim, eu era uma jovenzinha. E belíssima mulher. Bruno Dantas é o quê? Ninguém. Não queremos esse homem e esse é o principal motivo. Então, surgem esses nomes meio pra... Opa, olha só como o Lula podia ter sido mais neutro, mais apaziguador, mas vai escolher um evangélico de esquerda. E sabe, essas viagens, como se o Lula tivesse um grande histórico de boas indicações que não tem, sabe? Porra, menos mal que ele indicou o Dino da última vez, mas mesmo assim, sacou? Então,
pelo amor de Deus, vamos, eu acho que ele não vai mudar esse quadro que a Thaís apresentou aí, de que já estava na cabeça dele, ele já está decidido, vai acontecer, no caso do Messias, que também é um péssimo nome, mas aí é por outras questões, né? São questões, o que lembra esse nome? Só coisas terríveis. A gente tem que falar, a gente tem que continuar falando, afinal, né, estamos aqui para lembrar sempre que a gente é de esquerda para continuar sonhando, para continuar levantando os assuntos que ninguém quer que se levante, para continuar lembrando do que ninguém quer falar. Então a gente tem que fazer essa campanha para que, se tem uma mulher negra no STF, uma mulher negra, ela tem que continuar tendo fôlego. A gente já está conquistando, né, essa ideia já está conquistando pessoas até como Angélica. Então, assim, no momento que essas ideias chegam nessas pessoas meio água de chuchu, assim, e eu nem vou falar do marido dela, é porque são ideias que já estão sendo mais bem digeridas pela nossa sociedade brasileira, que não pode ouvir falar em nada minimamente progressista, pois se radicaliza. Então é bom que essa discussão exista, não acho que vai acontecer, Lula não vai nos surpreender, mas é uma discussão que tem que existir, porque o Lula vai ser reeleito e ele vai ter outras oportunidades de indicar péssimas pessoas para este cargo péssimo de ministro, porque, afinal, mas essa discussão não pode morrer e ela tem que ser estendida para outros campos, né? Porque é o que Thaís falou, foi o Rodrigo que falou. Quando a pessoa defende, não, tem que ser técnico, não tem que ser por gênero, por cor, é porque ela está falando de um homem branco. O técnico, pro ser humano normal, é o homem, né? O homem, o bonequinho palito. Quando você olha pro bonequinho palito, ele é um homem cis hétero branco. Este é o bonequinho palito. Então, quando a pessoa fala assim, tem que ser técnico, ele está dizendo, não, tem que manter um homem branco lá. E a gente tem que a gente tem que manter essa discussão na sociedade para tudo, porque a gente já vai tornando essa ideia mais palatável, mais digerível para todo mundo, né? Para não ficar restrito, porque a ideia não é que essas discussões fiquem restritas, até que se torne ridículo demais alguém defender que não se deva falar em mulher ou em negros ou em outras pessoas que não homens brancos e héteros nos cargos, né? Então a gente tem que fazer que essa ideia seja ridícula demais para que alguém defenda. Só relembrando aqui, né, que Jorge Messias é advogado-geral da União. E sabe qual foi o último advogado-geral da União indicado por Lula? Quem? Dias Toffoli. Então fica aqui porra, Lula. o retrospecto. É o bicho que mais... Caraca, as amizades do Lula, né? Porra! Cara, Toffoli é o mais planta do STF, né? Eu sempre esqueço que ele existe. A planta venenosa. Sim. Planta tóxica. Mas, cara, a gente vive falando aqui que o Lula é um grande estadista, e como ele ousa contrariar a Anitta, a representante eleita pelo povo para ser a cara do Brasil para o mundo. Ousa como contrariar Lula a Fernanda Torres, né, que pediu a indicação. Hoje, Lula, é aniversário da Fernanda Montenegro. Você daria um desgosto à Fernandona? Exato. E postou fotinho, montagem com ela e tal, dando os parabéns pra ela, mas cadê a indicação? Olha aí. Ai, Lula. Muitas palavras, hein? Muitas palavras. Só vou concordar, dizer que é isso aí, tem que manter o papo no assunto. Como esse não era esperado, né? As duas indicações já estavam programadas, então ele não se comprometeu. Não foi esquisito? Exatamente. Ele não se comprometeu com ninguém esse cargo, então ele podia muito bem decidir colocar uma mulher preta. Não tem nada que impeça. Não apertou a mão de ninguém. Ou não deveria ter apertado, né? Contando com o ovo no fiofó da galinha. Mas é difícil a grande mídia errar quando bate o martelo no nome desse, ainda mais esse que parece ser irrazoável, né? Não, e o que me deixa puto é que ele já tá sabendo dessa informação antes da gente, óbvio, né? Que o Barroso já trocou essa ideia com ele, até porque já vinham falando disso há muito tempo, e pelo visto ele em nenhum momento chegou a cogitar, não, porra, então já que surgiu essa vaga que eu não tava esperando, vou, né, atender o pleito de boa parte da população que já tava ali perturbando meu juízo, né? Isso na visão do Lula, né? Em relação à indicação do Flávio Dino pro lugar da Rosa Weber, e pelo visto nem assim, cara, nem assim ele tá cogitando realmente indicar uma mulher negra, cara. É realmente lamentável, cara, lamentável demais essa situação. Pra não esquecer aqui, Vitor, eu acho que a gente deve agradecer ao Barroso, né? Que isso não tava nos planos e tá aí. Talvez
talvez a melhor coisa que o Barroso tenha feito em todos os seus anos de STF seja ter saído antes da hora, permitindo que haja outra indicação, né? Então, muito obrigado, Barroso. Quase ex-ministro agora já, né? Quando a gente lança isso aqui, a gente agradece muito essa contribuição que você teve aí para o andamento do nosso país, que é ter se aposentado. Não, e lembrando que quando estavam ventilando essa hipótese, eu ainda comentei aqui, né, que já estavam falando, né, que o Rodrigo Pacheco poderia ser uma indicação para fazer ali um acordo ali, um bem bolado ali com o Senado, mas que o Lula perderia um palanque, então seria ruim para ele também. A gente já tinha comentado isso aqui, o nome do Rodrigo Pacheco vem forte, mas, cara, é lamentável, né, toda essa situação aí com o nosso querido Lula, e eu tô aqui com a lista dos nomes, só pra gente encerrar o tópico, com os nomes que Lula indicou ao longo desses 3 mandatos, né? Então, ó, vamos lá, reacts, vamos lá. Vamos lá, no primeiro mandato ele indicou César Peluso, Aires Brito, Joaquim Barbosa, Eros Grau, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Isso tudo no primeiro, foram 6 indicações. Eu achei que a Carmen Lúcia era a indicação da Dilma. Não, foi indicada pelo Lula em 2006. Tá vendo, Lula? Você já indicou uma mulher, não dói. Não vai doer. Ele indicou no segundo o Menezes Direito, que eu nem lembrava desse, aí eu vi aqui que ele morreu enquanto estava ainda no Supremo. Eu ia falar, esse aí morreu, por isso você não... Exatamente. Morreu muito rápido. Ele foi nomeado em 2007 e morreu em 2009. E aí, pra vaga dele, quem foi indicado? Dias Toffoli. E aí, no terceiro mandato, Lula indicou o Zanin e o Flávio Dino. Parece aquele amigo que tem uma lista de ex horrorosa, né? Assim, caralho, bicho, olha o que você fez a gente passar. Como é que pode, cara? Não, mas a maioria dessa galera, eu não me lembrava do nome de nenhum desses, só o Joaquim Barbosa, por motivos óbvios. Não, era os Grau, eu lembrava, que é o nome... Não tem nem camiseta de saudade. Eu acho massa, eu acho que já houve nomes mais bonitos, né? Eu nunca esqueço do Sepúlveda Pertence, que é um ótimo nome. Porra, um ótimo nome, Eros Grau também, mas o Eros Grau eu achei que era mais antigo. Aí não sei o que, Messias, porra. Porra, bota o nome mais bonito aí. Porra, Lewandowski, né, cara? Aí. Enquanto estamos falando de nome, eu ri pra... Aliás, eu me controlei para não rir ao ouvir o Vitor lendo a saída do Barroso. Muito ruim. Mas, ó, Vitor, só me corrigindo aqui, porque o Rene, né, ele lembrou, eu falei que essa era a melhor atitude do Barroso, mas não, é a segunda. A primeira atitude dele que a gente vai sempre lembrar é ter sido o autor da expressão uma mistura de mal com atraso e pitadas de psicopatia. Caraca, bem lembrado, muito bem lembrado. Aliás, essa semana teve mais um entreveiro lá entre Gilmar Mendes e Fux, né, cara? O Gilmar falou pro Fux procurar um terapeuta pra ele se livrar desse trauma da Lava Jato. Não, e aí, você tem que ouvir isso do Gilmar Mendes. Do Gilmar Mendes. Não, e aí falou, você veio com aquele voto de 12 horas lá que não serviu pra nada. Mas o Fux, ele é o mais escanteado, bicho. É o cara que ninguém... Ele chega na sala do cafezinho e todo mundo sai. Bem feito. Bom, então fechamos aqui nesse nosso primeiro tópico, primeiro bloco. Rodrigo, quem não é escanteado lá ali na sala do café são os nossos ouvintes, obviamente. Pelo contrário, queremos cada vez mais eles com a gente aqui, né, Rodrigo? Com certeza, Vitor. Até porque a gente só existe, o Midcast, ele só tá aqui toda semana. A gente toda semana grava um episódio comentando esse agradabilíssimo cenário da política nacional, porque nós temos a colaboração, o incentivo de quem nos escuta. Então, muito obrigado a quem já se cadastrou lá em apoia.se/Midcast e contribui mensalmente com uma pequena quantia para manter os nossos servidores, trabalho de edição aqui, capa, imagens extras, para a gente ter o nosso episódio semanal. A partir de R$5 você já nos ajuda muito. Então não precisa pensar, não tô com R$400 mil agora para apoiar, não vou apoiar. Não funciona assim. R$5, tá mais barato do que o café em muito lugar aí hoje, um cafezinho. Vai lá em apoia.se/Midcast, você já ajuda demais. Se tiver uma graninha um pouquinho a mais aí,
ali, com R$20 na categoria Cartinhas da Xuxa, você, além de nos ajudar a manter o episódio semanal, você tem acesso a conteúdo extra no portal do Apoia-se e tem o seu nome lido aqui no final do episódio. Com R$50 na categoria Um Beijo da Lhama, você nos ajuda a manter o episódio semanal, você tem acesso ao conteúdo extra no portal do Apoia-se, você tem o seu nome lido aqui no final do episódio e você recebe semanalmente um link exclusivo para acompanhar a nossa gravação aqui, fazer comentários no chat, interferir no ritmo dos nossos episódios e corrigir as besteiras que a gente fala. A gente tem também a categoria de R$100, que é a categoria Ministério do Amor, que além de todas essas benesses, você tem, obviamente, o nosso amor. Não dá para você contribuir mensalmente, falar, todo mês eu colocar ali, vou me cadastrar, muito complicado, não dá? Tudo bem, entra lá no seu aplicativo de banco e faz um Pix pra gente em podcastmedia@gmail.com, repetindo podcastmedia@gmail.com. A cada R$500 que a gente arrecada todo mês, a gente garante um episódio extra no mês seguinte. Então garante R$500 ali em Pix no podcastmedia@gmail.com, tem um episódio de pauta livre no mês seguinte. Se tiver mais R$500, mais um episódio extra, a partir do segundo episódio extra, é em live, é transmissão ao vivo, para quem é e para quem não é apoiador, sempre com alguma invenção de moda, sempre alguma coisa que deixa a gente constrangido, que faz a gente passar vergonha em cadeia nacional. Então é para isso que as pessoas apoiam em podcastmedia@gmail.com. A gente vai ter 2 episódios extras no mês de outubro, que é o que a gente conseguiu fazer, dada a agenda. A gente está com 33% da campanha para episódio extra para o mês de novembro, então por enquanto não está garantido o episódio de pauta livre, mas você pode fazer com que garanta. Então vai lá, abre o aplicativo do seu banco, vai na área do Pix, podcastmedia@gmail.com, transfere ali R$1, R$2, R$3, R$5, já nos ajuda demais. Aqui na descrição do episódio você vai encontrar algumas outras formas de nos apoiar. A gente tem a nossa lojinha com as estampas em diversos produtos. Lá você vai encontrar as estampas do Pau no Cu do Mickey Mouse, que é o nosso maior sucesso de vendas, e Tem que Dilapidar as Fortunas, ambas com ilustração de Thaís Kisuki. Você encontra aqui também linkado o nosso canal do WhatsApp, onde a gente divulga sempre que tem episódio novo, sempre que tem enquete do MidQuest, sempre que tem cortes, alguns extras, a gente manda lá. Além, é claro, do nosso grupo do Telegram, que foi criado e é organizado por ouvintes, tudo linkado aqui na descrição do episódio. É isso, Victor Souza? É isso, vamos agora correndo para o nosso segundo bloco. Vamos começar então nosso segundo bloco, após a derrota na votação da medida provisória 1303, ou a MP do IOF, ou a taxação BBB, que a gente comentou semana passada, né? O governo federal iniciou um processo amplo de reorganização política nos cargos de confiança. O movimento atinge especialmente indicações de partidos do Centrão, como PSD, PP, União Brasil e Republicanos. A ação avalizada pelo presidente Lula e coordenada pela ministra Gleisi Hoffmann visa reorganizar a base aliada do governo e destituir apadrinhados políticos de deputados considerados infiéis ao Palácio do Planalto. Segundo ela, não faz sentido deputados que votam contra o governo sistematicamente permanecerem com indicações de cargos federais. Nessa linha, o Palácio do Planalto já demitiu um aliado do presidente do PP, Ciro Nogueira, na Caixa, afiliados do presidente do PSD, Gilberto Kassab, em superintendências do Ministério da Agricultura, o irmão do líder do União Brasil, Pedro Lucas, além de uma vice-presidente da Caixa nas mãos do PL de Bolsonaro. Também perderam cargos deputados do MDB e do Podemos, indicados por deputados do MDB e do Podemos. Segundo cálculos da equipe da ministra de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, o governo tem uma base assegurada de 190 votos. Calcula que dos 67 que se ausentaram da votação da retirada de pauta da MP do IOF, 55 seguiram um acordo com o governo. O Palácio do Planalto teria de buscar pelo menos mais 20 votos para ter uma margem de segurança acima dos 257 votos, metade mais um da Câmara. E finalmente, em outubro de 2025, faltando um ano para terminar o governo, na verdade até a próxima eleição, então para terminar o governo 1 ano e 2 meses, mais ou menos por aí,
temos finalmente, né, o governo se articulando, se movimentando para cobrar que a base do governo seja base do governo durante as votações na Câmara, né? Antes tarde do que mais tarde, né? É estranho, né, sendo irônica, como se cobra da esquerda sempre que, ou né, do campo mais progressista, sempre que a gente joga numa quadra diferente em condições diferentes, né? Porque não devia ser uma atitude a ser tomada praticamente no último ano de governo, não tinha que ser uma atitude tomada com tanto barulho e tanto... Eu tava ouvindo na CBN, estavam chamando de caça às bruxas, uma caça às bruxas. Porque quando o Jair fez, não sei o quê. Cara, qualquer governo teria feito isso antes. O Jair fez por motivos muito piores. Muito piores. Não, e rapidinho, o Jair ele chegou na primeira semana de governo demitindo sei lá quantos mil funcionários, que aí depois o Onyx teve que recontratar uma parte, porque... Demitiu até a pessoa que demitia. Demitia. E aí não conseguiu recontratar porque a pessoa que recontratava estava demitida por motivos do tipo petistas, esquerdistas e tal. Agora, você cobrar que a base do governo haja como base do governo é nada mais do que normal. Normal. Agora, cobra-se da esquerda que a gente jogue em campos diferentes com regras diferentes. Então não pode, é caça às bruxas. Nossa, mas sendo que quando a gente fala, por exemplo, dos militares aqui, os próprios acharam que quando a Dilma foi eleita a primeira vez, que a Dilma ia acabar com o glorioso exército. Aí a esquerda não faz nada. Sei lá, todas as vezes o Lula voltou também, os caras já estavam achando que ia ser preso no primeiro dia de governo, que ia ter uma devassa, não teve que esperar até agora. E assim, não tá havendo nada demais. É assim que governos funcionam. Funcionários públicos não podem ser demitidos ou demovidos de cargos por essas questões, porque o funcionário público, ele é parte ali do funcionamento do Estado. Então, se você é concursado de um tribunal, de um ministério, de uma secretaria, você vai continuar ali, você pode ou não aceitar um cargo, mas o seu emprego está garantido. Agora, você é indicação de uma pessoa que, embora base do governo, age como oposição, cara, não é assim. É justamente por isso que existem essas indicações, é justamente por isso que existem esses cargos no serviço público, que a pessoa não necessariamente é concursada e assume que é para o governo colocar pessoas de confiança. A gente está aqui há 4 anos falando que o Lula já devia ter limpado esses ministérios há muito tempo. Então, assim, foi pouca demissão? Nossa, sim, olha, eu conheço pessoas que trabalham no Ministério da Economia que já estavam prontas para serem mudadas de ministério ou demitidas as que não eram funcionárias públicas porque trabalhavam por Guedes. Já estavam contando. Então, o Haddad chegou, montou ali o que teve que montar, indicou, claro, mas a base ali de quem estava trabalhando, quem estava fazendo serviços, sei lá, comunicação, essas coisas, continua ali. Tinha que ter tirado todo mundo, sinceramente. Se você vai agir, a não ser, você tá ali fazendo seu trabalho burocrático e tal. Agora, se você tá ali como base do governo e você tá agindo como oposição, é um toma lá da cá, assim, não tá funcionando. Então, nada mais justo. E por falar em tomar lá da cá e nada mais justo, cadê Fufuca e o... Como é o nome do outro lá? Os rebeldes da semana passada. Sabino. Pois é, porra. Tem que demitir eles também. Porque esses peixes pequenos, às vezes, é até difícil de lembrar qual foi dos 500 e tantos deputados, quem foi que indicou o Antônio da Copa do andar 307, da porra, né? Mas tem que tirar, gente. A gente tá falando aqui desde o começo que o governo só dá e não recebe de volta, né? E aí agora aproveitar que o Lula escancarou aí, não sei se eu tô queimando pauta, falou na cara do Mota que esse Congresso tem uma qualidade péssima, na cara do Mota ao vivaço falou que o Congresso é péssimo, aproveita, meu irmão, mete o pé, tira essa porra toda. Não, e depois perguntaram pro Mota, né, dessa fala do Lula, ele falou, não, ele devia estar se referindo à extrema-direita e tal. Sim, que são todos vocês. Sim. Pra quem não sabe os partidos que compõem a extrema-direita, é só assistir nosso episódio extra de A Dedanha. Isso, exatamente. Exatamente. O Diego falou do Sabino, eu fui pesquisar aqui no Google se o Sabino já tinha saído, porque eu falei, não vi nenhuma notícia, acho que ele continuou como ministro. Ele continuou como ministro e já tá aqui, ó, Sabino avalia a ida para o Republicanos. O ministro se reuniu com Marcos Pereira nesta terça-feira. Daqui pra março do ano que vem, tá no PT o Fufuca, quer duvidar o quê? Já pensou? Rapaz, sim. Fufuca e Quaquá, o que vai ser desse partido?
É ecolalia? É o onomatopeté, né? Ô, Diego, o Sabino ainda mandou assim, ó, após permanecer no governo Lula, Sabino ironiza partidos infiéis. Não dá para ser casado e ter vida de solteiro. Mandou essa, Sabino, aí. Olha aí. Tá se sentindo muito seguro, né? Agora, eu fiquei satisfeita em ver que o governo está aumentando a aposta com o Congresso. Continua engrossando a voz e dizendo, então tá, então vocês vão ver. Porque é isso, né? A gente passou todos esses anos criticando a conciliação excessiva do Lula e o uso de emendas ao Léo, onde o PT soltava as emendas para receber o apoio e acabava não recebendo esse apoio. E eu não vejo nem como a gente poderia pensar, não, pode haver uma retaliação. Se são partidos que já votam contra o governo, né? Eu acho que, na verdade, isso traz um senso assim de tipo, quem não foi jubilado do governo ainda, que tome cuidado e que se ligue, porque é isso, né? São outras armas de negociação que a gente vem vendo o governo utilizar, e eu tenho achado bem interessante essa estratégia nova. Inclusive, eu até falei no grupo também essa semana que eu tô gostando desse clone do Lula, então, assim, pode ir mantendo ele, tá? Vamos mantendo ele porque tá legal. Eu adoro que a estratégia nova é tratar a oposição como oposição, né? Era isso, Diego, é isso, assim. A gente caiu numa mania de viver um parlamentarismo que não existe, sabe? Não tem que fazer esse tipo de composição do governo, não. Mas eu vou ser mais sucinto, já que vocês abordaram brilhantemente o assunto. Só vou dizer que, olha, mais triste do que ser corno é ser amante ciumento. Então não dá, cara, assim, você tá ali, você não é o fiel do governo, você não é o fiel, cara. Você vai ter que aceitar as condições. Se você se colocou nessa situação, então, demitiu foi pouco, não tá gostando, você tem duas opções. Você pode fazer um concurso público ou tentar sorte no livre mercado, colega. Vai lá. É isso, então. Fechamos aqui esse tópico. Vamos, então, para o nosso próximo, porque o Rodrigo já comentou aí de corno, né? Vamos agora para o nosso Momento Little Banana. Estreando aqui o Momento Little Banana, pois o presidente do PP, que a gente comentou agora há pouco, né, o Ciro Nogueira, criticou a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, Bananinha, lá nos Estados Unidos. Para o senador, o filho de Jair Bolsonaro atrapalhou a situação do campo político da direita para a eleição presidencial de 26. Foi um prejuízo muito grande. Eu não condeno Eduardo, porque eu não sei o que eu faria se meu pai estivesse sendo injustiçado, mas foi um prejuízo gigantesco para o nosso projeto político, disse Nogueira em entrevista ao canal Livre da TV Bandeirantes. Segundo o blog da André Sadia, ao dizer publicamente isso, o senador expõe o que ele e outros líderes do Centrão já vinham repetindo nos bastidores, que o filho do ex-presidente já atrapalhou demais e que daqui para frente será o Centrão que comandará a campanha da oposição para 2026. O Little Banana não gostou nada da declaração do Ciro e fez o seguinte tweet: prezado Ciro Nogueira, o prejuízo foi gigantesco para o seu plano pessoal. Não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil. Compadeço com o seu sentimento, pois também foi um grande prejuízo para mim. A diferença é que estou disposto a sacrificar os meus interesses pessoais pelo Brasil. Nosso herói sem capa estava chateado, bastante chateado essa semana, pois em um outro tweet, para comentar uma entrevista da senadora Tereza Cristina para o Jornal Globo, em que ela disse: não adianta a direita lançar em 2026 um nome sem viabilidade. O Little Banana, dessa vez, xingou muito no Twitter, né, da seguinte forma: senadora Tereza Cristina, acho interessante que você diga que as pesquisas colocam Ratinho Júnior como viável e diga na mesma entrevista que eu não sou viável, mesmo que as pesquisas mostrem o inverso oposto. Assim fica parecendo que seu conceito de viabilidade é aquele que se enquadra no seu interesse pessoal. Longe de mim... Longe de mim acusar... Tá parecendo o Carluxo, tá tweetando, né? Longe de mim acusar você de agir apenas visando seus interesses pessoais. Afinal, sabemos bem que você é bem capaz de representar interesses pessoais alheios, desde que sejam os interesses dos grandes capitais do país. Mas é o que fica parecendo. Não deixe de ser...
Não deixa de ser inusitado que todo tipo de sujeito que deu grandes saltos na política graças à minha família, agora se acha no direito de escolher o próximo candidato a presidente da direita. Enquanto isso, o ministro Xandão intimou nesta quinta-feira a Defensoria Pública da União a apresentar a defesa prévia do deputado na acusação sobre coação no curso do processo. Como o filho de Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos, Moraes determinou a notificação do Bananinha por edital, para que ele apresentasse a resposta à denúncia apresentada pela PGR. Apesar da notificação via edital, o Bananinha não apresentou defesa prévia. Por isso, conforme a lei, Moraes intimou a Defensoria Pública para apresentar a defesa em nome do parlamentar. Se todo castigo para corno é pouco, hoje também ocorreu um encontro entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio. Os dois estiveram juntos mais cedo, por cerca de 1h15 na Casa Branca, e Vieira disse que teve uma conversa muito produtiva com Marco Rubio. Após a reunião, Brasil e Estados Unidos divulgaram uma declaração conjunta, abre aspas. O secretário Rubio, o embaixador Greer e o ministro Mauro Vieira concordaram em colaborar e conduzir discussões em várias frentes no futuro imediato, além de estabelecer uma rota de trabalho conjunto. Ambas as partes também concordaram em trabalhar conjuntamente pela realização de reunião entre o presidente Trump e o presidente Lula na primeira oportunidade possível. Fecha aspas. E aí, gente, o que vocês acharam da semana do Bananinha? Muita emoção, né, cara? Muitos acontecimentos. Eu quero primeiro parabenizar aí, apesar de que por um prazo muito curto, o PCO, né, que acaba de ter o seu primeiro deputado federal. Que é o Bananinha? Que é o Bananinha, porque esse tweet dele foi completamente PCO das ideias. Foi total PCO das ideias, cara. Total. Que a Tereza Cristina Motosserra de Ouro defende interesses próprios, que são os interesses das grandes corporações. Porra, descobriu o Brasil, né, tio? Teve aula de estudos sociais no colégio pra porra esse aí, mano. Parece até que passou em concurso já. Nossa. Ana, e o inverso oposto, Ana? O inverso oposto. Cara, imagina, Xandão, aquele que escreve em caixa alta e usa 4 exclamações, achou o seu texto tão ruim que mandou te intimar. Caralho, é o giro de 360 graus. Ele consegue ser ainda pior do que o Carluxo, porque o Carluxo ainda tem, assim, uma poesia da loucura. O né? Carluxo tem um contexto... É só ruim, é só extremamente ruim, sem sentido. Porque é amargo. Homenzinho amargo. Ah, porque eu doei tudo de mim. Se fudeu. Ele fica se forçando como um estado paralelo. Mas, amigo, se você tem que ficar gritando numa sala cheia de gente que você é importante, é porque você não é importante. Você não é o presidente no lugar do presidente. O Paulo Figueiredo não é o ministro no lugar do ministro. Põe-se no lugar de vocês. Aí o cara fica dando pequenos pinotes do alto da sua desimportância. Ei, eu sou importante, viu? Eu sou importante. Enquanto as pessoas estão só vivendo a sua vida e fazendo suas maracutaias. Nessa resposta para a Tereza Cristina, eu gostei que ele colocou assim, o meu pai, eu estou sofrendo, ele elencou a sua lista de sofrimentos, né? Que ele estava exilado, que ele é exilado fazendo promessa para não comer chocolate, exilado político, e que ele estava sendo proibido de exercer seu cargo público, e que o pai dele tinha sido preso por causa dele, só porque ele postou uma foto com o pai, então ele sabe o que ele fez, e aí ele tomou uma chuchada, acho que foi da Juliana Dalpiva, que foi desmentindo um por um, assim, que não serve para o Bananinha, mas serve para aquela audiência esclerosada dele lá de né, tomar uma enxaguada dessa. Não adianta você ficar forçando que você é o presidente no lugar do presidente, que você é o Brasil no lugar do Brasil. Não é. Eu já falei aqui mal da Patrícia Leles, porque naquela época que a esquerda estava abraçando a Patrícia Leles, achando ela muito sei lá o quê, e eu já tinha trucado que esse papo dela do Bananinha era mentira, mas essa atitude é claramente de um homem nessas condições fálicas. É uma atitude de pau pequeno impressionante. Meu Deus, que homem. Mas aí, Anaís, é como o próprio Vitor falou agora, todo castigo pra pouco é corno.
Cara, eu já tinha esquecido da existência da Patrícia Leles e da relação dela com Bananinha. Caramba, cara. Porque, tipo assim, a melhor Bananinha... contribuição Pois é, pra mim, Bananinha Brasil já foi virou... esse apelido. Pra mim, Bananinha já virou um termo, assim, entendeu? Eu já tinha esquecido a origem. Descolado, né? Caramba, cara. A Pud Leles. Inclusive, eu acho, assim, que a gente deve pensar na possibilidade do Bananinha ser um agente infiltrado da esquerda, né? Porque ele continua trabalhando em nosso favor. Ou, simplesmente, ele pode ser o mais novo vencedor do troféu Zambelli de gol contra, que quando tenta ajudar o seu time, sempre acaba... Caralho, troféu Zambelli de gol contra. Puta que pariu, bom demais isso. Caraca. Maravilhoso. Sensacional. Ai, muito bom, Thaís. Na nossa retrospectiva do fim do ano, um grande concorrente para o troféu Zambelli de gol contra. Com certeza, 2025. Vamos fazer isso. Como disse o Arnaldo Branco, é a história do Rei Lear, se o Rei Lear tivesse 3 filhos burros, né? Meu Deus, é muito bom. Exatamente. Eu acho engraçado que ele acusa não só o Ciro Nogueira como a Tereza Cristina de atuarem a favor dos seus próprios interesses, ao invés de pensar pelo bem do Brasil. Parece que ele fez esse tweet se olhando no espelho. Sim! Porque ele é a pessoa que mais faz isso atualmente. O cara é integrante da família que mais joga todo mundo embaixo do caminhão pelo interesse próprio. Mas ele disse que ela atua por interesses pessoais alheios. Eu tava torcendo pra isso, foi esse o texto? Porque a cara dele ter falado interesses pessoais alheios. Não, o Bananinha, ele tem muito aquela cara daquela pessoa que, sei lá, que nunca leu um livro na vida, mas quer falar difícil e faz esse tipo de erro constrangedor. É um tipo de homem que diz que é sábio sexual. Nossa. Sabe o cara que é a ideia dele de uma pessoa inteligente é o Pedro Bial? A gravação, ela chegou a ter um cheiro específico agora. Eu acho que a gente tem que parar. A gravação, ela ganhou um aroma específico, é desagradável. Nossa, eu nunca imaginei que o momento Little Banana ia caminhar por esse... Tudo que envolve essa família acaba em chacota, é muito bom. Ai, meu E em Deus. tempo queremos prestar aqui a nossa mais profunda solidariedade ao servidor público que vai ter que defender esse traste. Sim, verdade, cara. Sim, pois é. Não, a gente vai se abster de tomar 10 litros de água para você, cada um, para você usar a IA para escrever a defesa, tá bom? Não, eu achei engraçado o que ele falou, né? Proibido de exercer cargo público. Que essa frase foi uma descrição exata daquele meme do cara andando de bicicleta e se autoderrubando, né? Colocando um pau na própria roda da bicicleta. Sobre o encontro do Marco Rubio com o Mauro Vieira, foi muito providencial que o encontro fosse entre eles e não entre o Lula e Trump, porque, querendo ou não que eu espere muito do Marco Rubio, mas, assim, pelo menos não vai ter aquele ego do Donald Trump atrapalhando qualquer conversa. O que foi que eles conversaram? Não sabemos, porque essa foi quase uma não notícia, né? Porque teve um encontro, aí o Vieira disse que foi produtivo. Que a reunião foi boa. Exatamente. O Rubio também disse que foi muito positivo. Não, e achei engraçado que, tipo assim, estão falando que o encontro do Trump com o Lula deve ficar lá pra novembro, mas, tipo assim, nos outros canais, CNN, Jovem Pan, eles divulgaram completamente o inverso, que não conseguiu avançar em nada, e a nota conjunta dos dois países diz que a conversa foi boa. Então, assim, realmente... Mas, cara, os vídeos do Bananinha, ele tá, assim, completamente desnorteado, ele tá perdido, cara, fazendo vídeo no meio da rua, na calçada, porque o Brasil não vai conseguir nada. Enfim, cara, vamos acompanhar, continuar acompanhando essa saga ao longo dos próximos episódios. Talvez Bananinha tome aí o lugar do louco numa próxima versão que a gente fizer dos arcanos da política brasileira. Do jeito que a coisa vai, né, cara? Bom, então fechamos aqui esse nosso segundo bloco e vamos rapidamente para o momento leitura de títulos. Fome
fome atinge 6,4 milhões de brasileiros, menor número já registrado desde 2004. É ruim, mas é bom, né? É bom, mas é ruim. Enfim, que bom que diminuiu, mas que ruim que ainda tem isso tudo. Lula fazendo o que sabe fazer de melhor, né? Que a gente já cansou de bater nessa tecla aqui, né? Horta comunitária criada por Zeca Pagodinho já distribuiu mais de 1 tonelada de alimentos. É o melhor brasileiro vivo, Ana Raíssa? Você que puxou essa pauta. É o melhor brasileiro vivo, sem dúvidas, é o Zeca Pagodinho. E quando morrer, será o melhor brasileiro morto. Sim. Porque se daqui 100 anos não baixar uma entidade do terreiro chamada Zeca Pagodinho, me chama que eu venho do túmulo cobrar. Pode escrever, Diego. Você consegue imaginar, cara, a entidade Zeca Pagodinho assim aparecendo Com com copinho de certeza. cerveja? Sim. Caraca. Com esse nome é tudo. Aliás, isso me lembra o Rios do veterinário falando o nome dos pacientinhos que ele tinha atendido no dia e tinha o José Carlos Pagode. É. Muito bom. Não, eu lembro. Esse não é o nome do cachorro do Chico Barney, não é? Também, Tem- José Carlos Pagode, o Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho is for friends. Governo anuncia novo modelo de empréstimos para compra da casa própria. Entenda regras. Aí, ó, esse aí podia chamar de empréstimo do Lula, né? Porra, vem aí, hein? Exato, Vou hein? comprar meu apartamento. Até 2 milhões total. e 300 mil, acho agora, Ana Raíssa. Que dá pra comprar com 80% Porra, agora dá pra de comprar, hein? A financiamento. casa do Midcash? Bora? É, exatamente. Só Porra, o terreno 2 já milhões dá pra bicho. comprar, hein? Porque Já o dá tamanho pra da casa que a Eu gente acho vai fazer... seria mais ou menos desse valor. Eu acho que assim, 2,5 milhões a gente consegue fazer a casa do Midcast. Do jeito que a gente previu no Midcast Casa e Jardim, acho que não dá, não. Talvez o terreno dá pra comprar. Só o sofá é 1 Não. milhão, né? O sofá que o A Rodrigo gente quer. consegue fazer a casa, a gente não consegue mobiliar, aí vai depender de um certo apoio. É. Talvez a gente tenha que usar vidro liso, Vitor. Pois é, né? Correios vão ao mercado em busca de empréstimo de 20 bilhões para equilibrar contas e retomar operações. Cara, eu até pensei em botar isso como um tópico, mas eu acho que não era o momento agora, talvez a gente esperar esse assunto se desenrolar mais, mas realmente eu tava lendo sobre essa questão dos Correios e é meio surreal, cara, o que estão fazendo lá, é muita loucura, cara. É vandalismo, velho. Você pega uma parada que deu, sei lá, bilhão de lucro um dia desses, aí agora tá precisando pegar empréstimo, velho. É uma parada de louco. louco. Não, e aí estão culpando o aumento que deram pros servidores, que acho que são 55 mil servidores que eles deram recentemente, mais a taxa das blusinhas que diminuiu, né, a importação de produtos e tal, e aí o Correio teria tido menos lucro e tal. Mas, cara, se o Correio já tava com problema operacional, os caras deram um aumento lá para 55 mil funcionários e não diversificaram nada, não mudaram nada. Agora, pô, é muita loucura, cara. Sério, eu tava vendo os detalhes e procurei fontes diferentes. Eu li desde o Estadão até o ICL e é muita loucura, cara. Não, e é só, cara, é tão simples, é só você expropriar uma meia dúzia de transportadora pelo país e tá resolvido o problema. Eu nem digo meia dúzia, Rodrigo. É Amazon e Magalu. Vai pro caralho, Amazon e Magalu. Mercado Livre, vai pro caralho também. Pare de procurar frete grátis. Mentira, gente. Até porque o modelo de negócio dessas empresas só é viável porque a terceira perna quem faz é o Correio. É o Correio. Exatamente. Porque na hora de entregar, a gente só não tem casos absurdos como tem por aí do cara jogar por cima do muro a sua televisão, porque quem acaba fazendo esse serviço é o Correio. Ou você acha que a Amazon entrega em anta gorda? Exato. Jamais a Amazon nunca pisou em anta gorda. Porque o que a gente tem que entrega. sempre que ter em mente é que a gente não está falando de capitais nessa situação, né? A gente está falando das cidades E quem é que menores, entrega dos prova rincões. do Enem em todas as cidades do país? Quem é que entrega vacina de barquinho junto com o SUS, às vezes quando precisa de um apoio logístico ali? Quem é que faz essa logística? O Correio estão ali. Então, assim, é vandalismo mesmo que se faz com os Correios. É foda, né? É crônico já esse problema dos Correios. Mas vamos lá. Mas falando em vandalismo, vai pra próxima. The Hit diz que etanol adulterado tinha mais de 40% de metanol e falsificadores de bebidas foram prejudicados por organização criminosa. Ora, vejam só
só. Isso é uma declaração que só a direita pode dizer, né? Porra. Porque se fosse a esquerda, olha, defensor de bandido, esquerda corrupta. PCC, Agora eu vou dizer. abraço do PT. E aí, Tarcísio, vai deixar teu secretário te desmentir na maior? Tu não falou que não tinha a ver com o PCC, porra? Exatamente. E aí? É um absurdo esse crime organizado atrapalhando o crime organizado. STF marca julgamento do núcleo 2 da tentativa de golpe para dezembro. Núcleo 4 da trama golpista, PGR pede condenação de réus acusados de liderar desinformação. Assim, tanto faz, né? Que condenem todo mundo, mas o que importa já passou. Exato. E agora vai vir uma sequência Câmara dos Deputados na leitura de títulos. Né? Hugo Mota chama de, aspas simples, abuso, cobrança de mala de mão por companhias aéreas. 2 pontos, aspas simples. Câmara não vai aceitar. Quero ver, Hugo Mota. Agora, finalmente o Hugo Mota tem um apoio nosso aqui agora. Quero ver, Hugo Mota. Filho da puta das ideias é que toda essa história começou porque o Bolsonaro vetou uma emenda que era de um deputado do PT. Era só isso. Não existia essa história de não poder mais despachar a bagagem. Aí o deputado do PT foi lá, colocou. Aí o Bolsonaro vetou só porque era... Não, é por interesse das companhias aéreas e por lobby, sim, mas dá licença aqui pra nossa... E sempre com aquela ideia, não vai mais poder despachar, vai ter que pagar, mas a passagem vai ficar mais barata, tranquilo, porque agora o custo a gente viu, né, Vitor? Tá mais barato. Pois é. Não, pois é, e eu que viajo a trabalho, levando o meu material para vender, eu tenho que comprar a mala, né? Então, assim, foi R$300 a mais na minha passagem, só para eu ir e voltar com a minha mala. Não, pô, começou com 60, 80, se comprar antes é não sei quanto. Mano, já tem e eu mala. Comprei antes. Tem companhia que tá 180, velho. O próximo passo é que se você quiser viajar dentro do avião, você vai ter que pagar mais, senão você vai ter que ir agarrado na asa. Exato. Já tentaram aquela ideia de viajar em pé, né, dentro do avião, né? Pois é. E aí eu me mudei pra cá achando que aqui tinha a maravilha da estrada, eu fui ver esses dias, uma viagem que eu tava pensando em fazer, tava o mesmo preço de avião ou de ônibus. Sim, exatamente. Tal. É aquela notícia que a gente falou, tem mais gente andando de avião do que de ônibus, porque o ônibus tá tão caro quanto avião. É o mesmo preço. Eu ia fazer uma viagem de 2 trechos, um de 12 horas e outro de 4 horas, a passagem era o mesmo valor. Mas, gente, essa é uma discussão de pobre, é uma discussão de gente que porque assim, esse negócio de ficar precisando levar bagagem, mala, quando vai levar mala, é mala de dinheiro. Você vai ficar levando mala com roupa? Eu chego, vou viajar, não preciso levar mala. Eu paro na primeira filial de shopping em Higienópolis e eu vou passar que loja que tem aqui que vai me satisfazer. Aí eu compro a roupa para aquela ocasião, para aquela cidade. Vou para a próxima cidade, dispenso aquelas roupas, faço doação, que é até uma questão assim, de caridade, que você ajuda as pessoas. Então, para que esse negócio de ficar discutindo mala, né? Hugo Mota pede ao governo liberação de emendas para melhorar o clima da base aliada. Não existe base aliada desse governo. Não me venha com essa, Hugo Mota. Melhorar o clima. Olha só, o cabo é aquele cabo que leva o chifre e ainda tem que ceder. Hugo Mota e Eduardo Paes são vaiados em evento com Lula no Dia dos Professores no Rio. E presidente da Câmara ouve coro de sem anistia. Câmara dos Deputados. Mas assim, foi não, desculpa, Vitor, mas tem que comentar isso aí, cara. Tem que comentar porque assim, vaiados, mas tem um adendo pro Eduardo Paes. Porque o Eduardo Paes, ele não aceita vaia assim, né? O Eduardo Paes, ele subiu ao palanque, sendo vaiado, ele encarou a plateia que o vaiava e ele reverteu pelo menos metade das vaias, porque ele já não é muito, né, benquisto pela classe de professores e professoras, mas ele começou a anunciar benesses, a anunciar pontos positivos para a educação, e aí o pessoal começou, opa, peraí, vai rolar isso? Vai rolar aquilo? Vai rolar aquilo? E foi parando a vaia, e a vaia foi diminuindo. Como é que pode o carioca, né, cara? É o namorado do Rio de Janeiro, já falamos. E esperamos que envelheça melhor do que a namoradinha do Brasil. Caraca. Câmara dos Deputados contrata consultoria para melhorar redes sociais. Serviço custará quase 5 milhões de reais. Já começou Ficaram mal. com inveja do governo, né? E não chegará aos pés. Quero desejar boa sorte aí para os profissionais de uma agência desavisada que vão pegar essa bucha. Após polêmica da PEC da blindagem, Câmara suspende ação penal contra deputado Gustavo Gayer.
Eu entendi essa notícia porque ela começa, ela te dá uma impressão e ela termina fazendo, assim, o inverso oposto, né? Porque após polêmica da PEC da blindagem, você supõe que existiu uma polêmica da PEC da blindagem e a Câmara ela vai fazer alguma coisa que vá no sentido de conter os problemas decorrentes deles tentarem aprovar a PEC da blindagem. Só que aí a notícia continua com a Câmara suspende a ação penal contra o deputado Gustavo Gayer. Aí eles vão e blindam o Gustavo Gayer, é isso. Pois é. É isso. Comissão do Senado aprova projeto que proíbe aborto após a 22ª semana de gestação, mesmo nos casos previstos em lei. Você vê, né, que a Câmara, ela fica parada o ano todo, mas se é para atrapalhar mulher, aí eles... Bora trabalhar. Alcolumbre atende governo e adia a análise dos vetos de Lula à flexibilização das regras do licenciamento ambiental. Adia, mas não cancela, né? Não, e adiou, parece que por conta da COP30, pra não pegar muito mal, pra não ter protesto. Ia pegar mausaço. Ia pegar mausaço. E assim, Pegar cara, mais nesse... mal, porque assim, alguma coisa na COP30 tá pegando bem? Vamos nada, lá. absolutamente nada. Absolutamente nada. Verdade. O Brasil não tem problema com Israel. O Brasil tem problema com Netanyahu, diz Lula. Bom, eu não li a notícia, porque aqui a gente só lê os títulos, mas isso parece conversa fiada para não cortar relações com Israel, Lula. 28 milhões e meio de pessoas dizem viver em área dominada por facções e milícias, diz Datafolha. Eu acho que tá por baixo. Eu acho que teve gente que não quis responder que vive na área dominada por facções e milícias porque não quer falar, nossa, não vou responder aqui para parecer que eu moro mal. No Rio já tem estimativas de que metade ou quase metade da cidade inteira tem territórios dominados ou por facções criminosas, no caso, tráfico, né, ou por milícia, que hoje em dia já é meio que a mesma coisa, né? Quantos habitantes tem o estado do Rio de Janeiro? O estado, não sei, porque com certeza tem mais de 28,5 milhões, não tem? Segundo a Wikipédia, a estimativa do censo 2022 é 16 milhões de pessoas. Olha só, então realmente aí porque agora eu sou obrigado a concordar, porque se a gente coloca os 17 milhões de habitantes do Rio de Janeiro que vivem em área dominada por facções e milícias, aí a gente divide o resto pelo restante do país, aí dá, acho que bate. Então fechamos aqui o nosso momento leitura de títulos e agora vamos para as cartinhas da Xuxa. Pouco para você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas os baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que som da Xuxa é esse? E antes das cartinhas da Xuxa, vamos à enquete do último episódio. Se você fosse o servidor do Itamaraty responsável por agendar o local do encontro de Lula e Trump, onde seria? No triplex do Guarujá, no dia 25 de outubro, em Brasília, na minha festa de aniversário ou nas cataratas do Iguaçu, sem segundas intenções. Nós tivemos 4 votos no Instagram, os ouvintes realmente não querem saber do Instagram, 21 votos no Telegram, 16 no Spotify e 35 no WhatsApp. A Nação Zapper continua aí marcando sua presença na nossa enquete. Então, no Instagram, a opção Triplex do Guarujá e na minha festa de aniversário ficaram empatadas com 50% dos votos cada uma. Mas peraí, Thaís, na minha festa de aniversário ou na sua festa de aniversário? Na minha. Tadã. Na minha? Por que não? 00:11, Victor Souza. Tem uma historinha antiga do Cascão que o narrador fala assim, não sei o que, o Cascão chamou a sua mãe, aí tem um asterisco e lá no rodapé tem assim, a mãe dele, leitor, não a sua. O leitor era nada, ninguém menos que o pequeno Vitor Souza. Eu perdi até o fio da meada nessa história. Desculpa, mas, Thaís. Enfim, foi mais forte que eu. O Telegram votou que eles deveriam se encontrar na festa de aniversário de Thaís Kisuke. No Spotify, a opção mais votada foi o Triplex do Guarujá. E no WhatsApp, a opção mais votada foi também na festa de aniversário de Thaís Kisuke.
Kisuke. O resultado final. Em quarto lugar, ficou o dia 25 de outubro em Brasília. E eu estou chocada que essa é a opção menos votada. Ninguém quer encontrar com a gente, Rodriguiana. Ninguém. Péssimos vocês. Eu acho que Caramba, o pessoal não tinha piores entendido ainda. ouvintes. O pessoal viu a enquete sem ouvir o episódio, não entendiu o que é 25 de outubro em Brasília. Ou então eles não querem que o Trump vá se encontrar com a gente. Tem isso também, né, Pô, cara? mas eles querem que o Trump vá encontrar com a Thaís? É verdade. sacanagem, É né? verdade. Querem que o Trump venha Meu pra minha Deus. casa. É verdade. É Pensei que vocês verdade. gostassem de mim. Lá vou eu ter que no meio do meu aniversário, ter que lidar com o Donald Enxatar. Trump. Ah, que absurdo. Enfim, vamos em frente. Em terceiro lugar, ficou a opção nas Cataratas do Iguaçu, sem segundas intenções. Em segundo lugar, ficou no Triplex do Guarujá. E em primeiro lugar, com 43% dos votos no meu aniversário. Assim, galera, como assim? É só isso que eu tenho a dizer. Então vamos lá agora, de fato, para as cartinhas da Xuxa do episódio 50 dessa temporada. Lula, Trump, aprovação e derrota. O Raimundo falou, pelo amor de Xangô, com Trump balbuciando, babando e balançando, da música isso, Thaís Kisuke. Quem sabe aí a gente não... Não, a gente não vai, Raimundo. Se algum ouvinte quiser fazer essa música, fique à vontade. Mas realmente não vamos prometer algo que nós não vamos fazer. Não, eu tinha Mas feito questão de esquecer desse trecho e aí veio o Raimundo e lembra desse trecho. Desagradável. É sobre isso. O Bruno FPT, ele fez vários comentários lá no Blue Sky, e aí eu escolhi só um, que foi ele E tá aqui falando... acompanhando ao vivo agora, por sinal. Olha aí, ouvinte fiel. Ele disse, já imaginaram o fungo presidencial indo para a Papuda no mesmo dia do Midcast 300? E aí ele colocou aqui uma referência a Arquivo X, I Want to Believe. Cara, e a Rayane comentou seria uma embaixo, catarse. seria épico. Seria uma catarse coletiva, cara. A gente ao vivo, imagina Meu ao Deus. vivo. Nossa senhora. Por favor, nossos ouvintes aí. Eu ia entrar ao vivo de frente da Papuda. Juro pra vocês. Juro pra vocês. Façam isso acontecer. Alô, A Chantes. Renata, nosso ouvinte, a Renatrila falou que foi muito interessante o pequeno lapso do Rodrigo no minuto 14 minutos e 18 segundos, falando do Lula entrar na Casa Grande no lugar de Casa Branca. Ia voltar Gilberto Freire para repensar umas coisas boas aí. Tão bom voltarmos a ser reconhecidos pela nossa diplomacia em vez dos párias que andaram por lá na época do todo remendado. Beijo para vocês. O Elvis Martuccelli falou muito bom sobre regular nas pesquisas de popularidade. Parece que os institutos traçam a linha do VAR conforme os interesses. E a Fafá Xavier pergunta, será que fui eu? No caso do sorteio, né? Bom, Fafá, aí você tem que ver se chegou e-mail para você. Se chegou, E já então digo, foi você sim, Fafá, e você receberá o e-mail. Olha aí. E para finalizar, o último comentário é do Paulo, que falou triste que o episódio nasceu antes da premiação do Nobel da Paz. Aí depois de paz tem uma interrogação entre parênteses. A bancada parecia otimista com uma derrota do Trump. Não ganhou, mas ter o nome no agradecimento já é tão horrível quanto a ganhadora. A gente, inclusive, mencionou, né, essa história do Nobel da Paz, e eu fiquei até pensando se talvez essa coisa do Trump dizer que queria ganhar o Nobel da Paz não foi uma forma assim de dar um migué na hora de ser escolhida essa senhora aí, porque para os planos dele de invasão da Venezuela, esse Nobel da Paz veio bastante a calhar. E essas foram as cartinhas da Xuxa. Terminamos com esse clima alegre, jocoso, animado e jovial. Obrigada. Comentem nas nossas redes sociais, no Spotify, no Instagram. Comentem também no Blue Sky e no YouTube, que os melhores comentários serão lidos aqui no final do nosso episódio. Alegre, jocoso e jovial me pegou Olha. muito, cara. Assim.
Realmente muito jovem. E aí, então, queremos mandar aqui o nosso jovial abraço para André Luiz Alves, Leonardo Spor, Kel Cândido, Iana Tavares, Eduardo Vasconcelos, Edna de Lourdes, André Benjamin, Bianca Damascena, Denis Almeida, Guilherme Wagner, Jorge Alfradique, Denise Tamarose, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes, Flávio Schiocket, Ricardo Jaloto, Marina Duarte, Eduardo Leão, Camila Braz, Joana Porto, Daniele Filaretti, Ana Elis Marques, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. Muito obrigado. E um beijo juvenil da Lhama para Bruno Teixeira, Hugo Kerk, Mariana Zampol, Laís de Moraes, Fernanda Carvalho, Carolina Leão, Maria de Fátima, Cristine Medeiros, Tiago Luiz Pereira, Pablo Cardoso e Rene Barcelos. E na categoria Ministério do Amor, nós temos a Mauri de Melo e o nosso ouvinte misterioso. Diego, temos enquete essa semana? Então vamos lá, a nossa enquete da semana, né? Aí na esteira do encontro de chanceleres que rolou, como vocês acham que Mauro Vieira e Marco Rubio resolverão a questão das tarifas, né? Aí nas suas reuniões futuras de negociação? Primeira opção, num jogo de truco. Segunda opção, num jogo de adedanha-onha. Terceira opção, no passa ou repassa. E quarta opção, jogando amarelinha, vote. É isso. Amarelinha o quê? Vote. Em referência ao Trump. Vote. Jogando laranjinha, né? Jogo de laranjinha, Jogando laranjinha. Jogando laranjinha. Pronto, que é mudou. Amarelinha laranja, pra você que não sabe. É, mudou a última opção. Então é jogando laranjinha. Não sei se eu ia colocar jogando bananinha, mas aí também não... Porra, jogando bananinha também, podia ser. Aí vai ficando muito obscuro, né? A votação, que a pessoa começa a não entender o que a gente tá falando. É pra O entender. pessoal tá até hoje, que diabo é 25 de outubro, né? Sim. Fechemos. Este episódio usou fontes de uma caralhada de gente, pois já são 00:25 e foi apresentado por Thaís Kisuki, Victor Souza, Diego Esquinelo, Rodrigo Hipólito e Ana Raíssa. A edição é de Victor Souza, que não é o mesmo Victor Souza. As nossas redes sociais são midcast.com.br lá no Blue Sky, Podcast Mid no Instagram, pra você falar com Thaís Kisuki, ou podcast Diário do Goró com... ou podcastmedia@gmail.com para você mandar um e-mail pra gente falando qual foi o momento marcante nesses 300 episódios. Então você vai mandar pra onde? podcastmedia@gmail.com. E o nosso episódio de Copa de Salgados vai chamar Podquiche? Acho que sim, hein? As melhores ideias vêm assim, no erro. É isso aí. Sim. É isso então, estamos quase lá no episódio 300. Valeu ouvinte que ficou aqui até o final. Valeu bancada maravilhosa e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu. Beijo. Falou. Gente, é isso. Hoje é um episódio sem pauta, não tinha nada pra falar de política da semana. E é isso. A gente podia fazer um react de algum desses episódios. Eu ia falar agora. Porra, Esquece cara. o episódio da semana. Põe na tela aquele episódio. Ó, vamos lá, o que aconteceu. O Barroso vai se aposentar, o Lula não vai indicar uma mulher negra, mesmo a Anitta pedindo. E a Fernanda Torres. E a Fernanda Torres. O governo começa a exonerar quem? Um monte de gente. Demitiu um aliado do presidente do PP, Ciro Nogueira, afiliado do presidente do PSD, Gilberto Kassab. Tá certo. Ouviu a gente semana passada, tá fazendo o que a gente mandou fazer. Aí o Bananinha continua fazendo merda. É isso. Momento de leitura de títulos. Vamos lá, Vitor. Isso aí. Faz um pix, tem umas cartinhas aí, um monte de comentários. Vai lá, crédito final. Vamos lá, gente. Vou começar, mas dá pra ser um bom à parte esse aqui.